aqui, ela tá lá dentro. Fica... Não, tira a mão de mim. Não é crime também. E vocês não fizeram nada. O jurídico, enquanto tá entrando, tá tendo um monte de gente. Só que no grito também a gente resolve. Não é no grito. Ninguém tá conversando no grito. É porque ali eles estavam segurando o documento dela. Eles seguraram o documento dela, que eu dei falando, devolve o documento. Eles não devolveram. É que vocês estão aqui, vocês estão tendo... Qual a situação? Pegou o documento dela? Ele pegou, porque na hora que a gente chegou, a gente simulou, fez uma simulação que iria entrar, fazer esse consórcio. Quando ele falou que era da Unicred, eu já sei que é golpe, porque a Unicred, ela não tem negócio com essa Promove. Aí... O senhor chegou a acionar a Unicred, falou que é uma empresa assim, você quer que eu te... Você tem, ela tem todos os áudios aí, a gente tem... Isso daí não... Eu vou ligar aqui pro senhor, se o senhor quiser. É que assim, a única coisa que vai, é se o representante da Unicred estiver aqui e ele sim, ele é a pessoa lesada. Então se a pessoa vem... Não é ele, ele é lesado. Eu aqui, eu fui lesado numa tentativa também. Tem a tentativa do artigo 14. A tentativa não é crime. Lógico que é crime. Tentado, não. Oh, peraí. Tentativa não é crime? Não. Você se sentiu ofendido de alguma forma? Você processa ele posterior. Não, mas eu tô falando pro senhor. Que vou falar que ele tá certo, que ele tá errado. Que você tá certo, que ele tá errado. Eu tô falando pro senhor o que aconteceu aqui, certo? O que ocorreu. Tô vindo, tem vítimas aqui. Tinha vítimas lá, inclusive estava em flagrante delito. A polícia militar deve. Quer dizer que tem um tiro lá em cima, a polícia militar não vai subir? Eles nem sequer subiram para me ouvir. Eles nem sequer, eu que tive que descer, vim aqui. Vou falar com você até agora. Vamos conversar nós dois aqui. Esse é o tratamento que a polícia militar dá pra gente. Esse é o tratamento da nossa polícia militar. 2, 3, 6. A gente saindo daqui vai pra delegacia do consumidor. Vou te dar uma resposta no mais tarde assim. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tá bom, senhor, dessa forma? Bom, assim, ó, que nem eu expliquei pro senhor, ó, ele se compromete a te dar uma resposta, um prazo certinho. Mediante isso daí, se o senhor aceitar, o senhor aguarda onde está sendo prejudicado ou não, e vai entrar em processo contra ele e contra a empresa. Ou talvez você até volte pro plano. Senhor Francisco, estão te orientando de uma forma completamente errada. A polícia militar falou que é tudo descabido. O senhor vai sair daqui, nós vamos na delegacia do consumidor, tem a delegacia especial do consumidor, e vamos fazer um boletim de ocorrência relacionado ao que está ocorrendo aqui, certo? Essa história, se ele pode pagar, ele te devolve agora. Não tem essa. Primeiro, falar que o senhor queria devolver o valor em 2037. Agora chegou aqui com a polícia aqui, eles estão falando e ainda estão dando risada aí. A polícia está vindo falando, não, vai devolver, vai não sei o quê. Mas não funciona dessa forma. Ele vai entrar com o jurídico dele, o jurídico dele vai ver se é possível ou não, vai apenas para espantar a fumaça aqui. Você entendeu? Então nós vamos fazer assim. Você falou com ele, ele falou que vai devolver para o senhor. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. Se quiser, a gente vai agora para a delegacia do consumidor, porque era o que deveria estar sendo feito aqui pela polícia militar. Eles deveriam... Não, iria ver aqui, porque aqui tem internet. Porque a reportagem vai ver o flagrante, vai ver a omissão da polícia militar aqui. Aí, se eu quiser, senhor. É que a minha parte já fica fazendo estou qualificando uma parte, estou qualificando o senhor. Ô, Cabo, o senhor pode chamar um superior do senhor? Não. O senhor não pode chamar um superior? Não, eu já liguei o 90, mas o senhor não está dando, o senhor sequer me ouviu. Eu cheguei. Você quer atropelar as coisas. Quero atropelar. Eu cheguei, eu estou te mostrando aqui um monte de prova. Estou mostrando prova dele. O que você falou para mim? Que aqui é uma empresa que se faz passar por outra. Não apenas isso. Não se faz passar por outra. Eles usam financiamento. E eles estão pegando dinheiro e não estão devolvendo. Representante da empresa. Mas quer dizer, peraí, então quer dizer que uma pessoa falar que vende produto do Windows, quer dizer que tem que pegar o Bill Gates lá nos Estados Unidos? Olha o absurdo que ele está falando, cara. Olha o absurdo que a polícia militar está falando. Com relação a isso aí. Deixa o senhor poder me ouvir um pouquinho também.
processo, eu não tô com medo de processo aqui. Meu problema é resolver o problema dele. Meu medo é só isso. Crime. Eu não cometi nenhum crime contra ele. Eu não invadi, eu fui autorizado. É isso que eu falei, que ele estava falando, invasão de domicílio é um crime. Eu cheguei lá, filmei sim, porque eu tenho a liberdade de imprensa ao meu favor. Eu, além de ser advogado, como eu falei, eu sou jornalista credenciado, eu estou com a minha funcional aqui, né? Então eu posso fazer isso pela liberdade de imprensa total. Inclusive tem a DPF 130 que permite que eu faça isso. O meu trabalho é um trabalho investigativo e eu estou pautado dentro da lei. Quem não está na lei são eles. Não fizeram nada. Vamos embora. Obrigado. Essa é a nossa Polícia Militar. E toda a audiência do canal Defesa do Consumidor, eu, Robertson Vinhali, uma vez mais aqui para nós discutirmos algumas coisas sobre direitos e deveres, e não somente dos consumidores, mas também de fornecedores, como nós dizemos sempre, e também outras coisas mais. De início eu quero dizer para você o seguinte: todas as vezes que eu surjo ou apareço aqui no canal, você vê uma tarja escrevendo, ou dizendo, melhor, colocando aqui, advogado especialista em direito do consumidor. Isto porque, para que não fique dúvidas, eu tenho pós-graduação que me dá o título de especialista em direito do consumidor pela Escola Brasileira de Direito, uma das mais conceituadas em advocacia consumerista. Mas não só isso. O que nós vamos conversar um pouco aqui tem relação com Código Penal e Código de Processo Penal. E de repente você pode se perguntar se academicamente, vamos dizer assim, de uma forma acadêmica, eu tenho esta capacidade e poder para comentar o que nós vamos comentar aqui. Eu quero dizer para você que, além da advocacia consumerista, eu também sou pós-graduado em Direito Penal pelo Damásio IBMEC, que também dispensa comentários, e sou pós-graduando, ou seja, estou cursando mais uma pós-graduação em Direito Processual Penal. Ok? Dito isso, nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de Código Penal e Código de Processo Penal, mais precisamente estelionato, tentativa, papel da polícia em alguns casos, a voz de prisão, e vamos lá então para nós não nos alongarmos muito. De início eu quero trazer para você o famoso artigo 171, o artigo 171 do Código Penal. Tem aqui na minha frente, vou ler para você: obter para si ou para outrem vantagem ilícita, ou seja, pode ser para ele, para a pessoa que está cometendo o delito, ou para outra pessoa, em prejuízo alheio, então vai trazer um prejuízo para alguém, induzindo ou mantendo alguém em erro, então tem que trazer aqui algum artifício, algo que induza ao erro, então mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Você percebe que este tipo penal, ou seja, este crime, ele é bem vasto e alguns verbos nucleares temos aqui e alguns elementos do tipo que devem estar presentes para que seja caracterizado. Entretanto, ele é um tipo muito amplo, tá? Até mesmo porque se trata de uma fraude, e se você ler 172, 73, 174, 175, por aí vai, você vai ver outros tipos de fraude também. Pois bem, pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa. A pergunta maior, talvez, que tenha ficado diante da reportagem que o Davi fez é se estelionato admite a modalidade de tentativa, ou seja, o estelionato tentado, se ele pode ser considerado um crime tentado, né? Então, nós temos que analisar o artigo 14 também do Código Penal, que diz, veja bem, tá? Preste bastante atenção. Diz-se o crime, ou seja, acerca do crime se diz que ele é consumado, inciso 1, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, tudo aquilo que eu li que está no 171 tem que acontecer, né, tem que estar reunido para que o crime de estelionato se configure. Ok. Mas e a modalidade tentada, doutor? Ok, inciso 2. Ele é tentado quando iniciada a execução, então, iniciou ali a execução, tá? O ardil já está sendo praticado, o induzimento ao erro já está sendo explanado, está em execução. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Pelo agente teria acontecido, pelo agente teria se consumado, mas por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se consumou. Exemplo, tentativa de homicídio. Alguém pega uma arma, começa a dar vários tiros e disparou os tiros ali, acertou a perna, mas com vontade de matar, com ânimos de matar, com o dolo, tá? E está nítido, a pessoa quer matar, é a intenção, é a vontade, ela começa a atirar, pá, pega um tiro na perna, mas alguém vem, empurra ele, cai de um lugar, acontece alguma coisa, não sei, circunstâncias alheias à vontade. Um terceiro impediu que aquilo se consumasse, mas pela vontade do agente aquilo já teria se consumado, ok? Dito isso, meus amigos, é de causar espécie que algum agente que é responsável, primeiro por representar o Estado e depois por observar questões legais que estão sendo praticadas ou não, direitos dos cidadãos, diga que não há estelionato na modalidade de tentativa ou tentada, tá? Causa espécie. O que é causa espécie? É espanto, tá? Causa aí um espanto, a gente fica admirado de ver que um policial militar disse isso. Certo? Por quê? Uma vez que um crime está sendo cometido, qualquer um do povo pode dar voz de prisão. O artigo 301 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: qualquer do povo, observe as palavras, tá? Como que está aqui o verbo? Qualquer do povo poderá. Não tem um dever, mas pode. E as autoridades policiais e seus agentes deverão. Tem o dever. Tem o dever. Então não é uma questão de poder ou não poder. Tem o dever. Então qualquer do povo pode, mas os agentes policiais, as autoridades devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Seja na modalidade consumada ou seja na modalidade tentada, meu Deus. Entende? Então nós precisamos entender que, é claro, artigo 301, Código de Processo Penal. Ok? Agora, quem é considerado em flagrante delito? 302. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1, está cometendo a infração. Está cometendo a infração, não cometeu ainda, está em curso. Segundo, acaba de cometê-la, já cometeu, ok, cometeu a infração. 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. E 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, qualquer pessoa pode dar voz de prisão, pode fazê-lo. As autoridades policiais devem prender o agente que está cometendo um crime e o crime é tentado na forma do artigo 14. Alguns não admitem tentativa, mas isso é assunto para um outro vídeo. O estelionato admite. Uma outra coisa que nós não podemos esquecer também. Você se apropriar de um documento pessoal de alguém sem devolver, mediante a solicitação deste, e você não é autoridade, você não é um policial que está parando alguém numa blitz e pedindo a carteira de habilitação e verificando ali se está tudo ok, não é. Mas do povo, um agente comum, um cidadão comum, reter um documento pessoal de alguém que está solicitando a devolução e não devolve, isto pode até se caracterizar um crime de apropriação indébita também. Então, muito cuidado. Mas vocês podem também fazer a lição de casa e pesquisar. Entre em sites de buscas de jurisprudência, coloquem lá tentativa de estelionato e vocês vão ver que aberração jurídica é dizer que isso não existe. Ok? Espero ter ajudado mais uma vez e trazido
uma solução para dúvidas que surgiram, dirimindo aqui algumas questões, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe cada um.